tema da noite de hoje é desafios da educação na família. Tudo na nossa vida é um desafio. São grandes desafios. Desde o momento do qual nós nos programamos na espiritualidade, no nosso processo reencarnatório, já é um desafio. Porque o espírito ali, naquele momento, ele toma consciência do compromisso que ele assumiu dentro de uma família, em uma nova reencarnação. Então, esse desafio que ele vai enfrentar, que ele já se preparou, muitas vezes cheio de amor e muitas vezes não. Muitas vezes são reencarnações compulsórias, ou seja, se faz necessário para que ele venha para o seu próprio aprimoramento, a sua própria evolução. Por isso, ele vem muitas vezes contra a sua vontade. Mas se faz necessário, de acordo com a lei do progresso, porque nada fica estacionado, muito menos nós. Então se faz necessário essa reencarnação. E esse grande desafio já programado na espiritualidade e na questão família. Porque ele sabe que no seu momento adequado, ele vai encarnar no meio daquela família, ele vai ser um bebê, corpo, que nós vamos trabalhar um pouco nessa questão, e também ele vai crescer, vai ficar jovem, adolescente, e vem a fase do namoro ao casamento, e ele vai constituir uma família também, uma nova família. E como que ele vai trabalhar essa questão? Aí é que entra a parte importante, que é a educação. Toda a educação para que nós tenhamos condições de dar a alguém, ela primeiro começa em nós. Já em tenra idade, o compromisso dos pais para com seus filhos, nesse processo educativo. Nós temos uma passagem aqui, que nós vamos colocar já como ponta de entrada da nossa palestra. Vamos trazer Jesus para nós. Tem uma passagem muito linda aqui de Jesus, quando ele se encontrava com os seus discípulos em um determinado local, e aonde Jesus se encontrava, havia um aglomeramento muito grande de pessoas que queriam tocar em Jesus, que queriam conversar com Jesus, pelo menos ver Jesus, porque Jesus, ele já apresentava na ocasião muitos ditos milagres, e o povo da época queria também que Jesus o tocasse, que Jesus o fizesse esses milagres. Mas nessa ocasião foi um pouco diferente. As mães, os pais, procuraram trazer as crianças para levar ao encontro de Jesus, para que Jesus tocasse nessas crianças, nos seus filhos. E Jesus, como estava no meio daquela multidão, e os discípulos é que organizavam quem poderia chegar próximo de Jesus, eram os guardiões de Jesus, e impediram que essas crianças, que esses pais, essas pessoas o trouxessem até ele. E ele, como observou
o impedimento dos seus discípulos. Ele se zangou, ele não gostou e disse: deixai que venham a mim as criancinhas, deixe que eles venham até a mim, porque aqueles que se assemelharem, aqueles que compreenderem e que tiver a inocência como uma criança, são esses que entrarão no reino dos céus. Então Jesus sempre tinha a sua sabedoria imensa para aproveitar essas oportunidades e nos trazer essas grandes lições, do qual vocês podem ler ali na tela, né? Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Imaginamos nós como ficou aquelas mães, aqueles pais, né? Recebendo e vendo Jesus abençoando os seus filhos, né? Que maravilha! Mas, é como a gente já falou, Jesus sempre usava essas oportunidades para nos dar grandes lições de sabedoria. E aqui continua no Evangelho nos dizendo que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a humildade. Às vezes nós confundimos essa questão de humildade, né? Às vezes nós achamos que ser humilde é andar com a roupa bem desleixado, a nossa casa bem desleixada também, enfim. Quanto mais simples nos vestirmos, nos comportar, então são gestos de humildade. E não tem nada a ver com humildade, né? A humildade é uma coisa muito pura. São virtudes que nós conquistamos no transcorrer da nossa caminhada evolutiva. Então, quando ele pega a inocência da criança como uma humildade, uma pureza, ele nos traz esses ensinamentos que temos que trabalhar, essa pureza dentro de cada um de nós. É isso que Jesus diz. Por isso que ele diz que quem tiver essa humildade, esse coração puro, como uma criança, ele então herdará, ou seja, tem acesso, né, ao reino dos céus. E como é que está o nosso coração? Como é que está essa pureza em nós, esses sentimentos? Será que nós estamos trabalhando essa humildade, esse coração puro? Mas poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz
renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Quando nós falamos do nosso desafio na nossa reencarnação, já na espiritualidade, a nossa programação, nós tínhamos consciência que não éramos espíritos puros, que trazíamos conosco e trazemos conosco as nossas dificuldades vivenciadas em outras vidas, de espíritos ainda muito atrasados, que ainda somos na questão evolutiva moral. Por isso, essas programações, muitas vezes, o espírito parte deste mundo cheio de ódio, cheio de mágoa, ressentimentos, desejo de vingança, e ele se encontra na espiritualidade a mesma pessoa que ele era aqui. E quando vem esse processo reencarnatório, é para reencarnar no meio daquela família, ou junto com aqueles irmãos, aquele pai, aquela mãe, aquele casal, para haver o ajuste, o acerto de conta, num processo educativo, num processo de amor, de perdão. Aí é que entra o grande desafio e a grande dificuldade que às vezes não encontramos na vida atual, no meio da família. Às vezes, filhos que são dóceis com o pai, apegados ao pai, e às vezes tem sérios conflitos com a mãe, e às vezes é o sentido contrário. Às vezes tem irmãos que eles são ali juntinhos, aqueles sentimentos de amizade, de carinho um com o outro, afinidade um com o outro, mas tem outro que já é diferente. Por quê? Porque realmente são espíritos diferentes. Às vezes tem uma repulsa contra o irmão, ou contra o pai, ou contra a mãe, e muitas vezes olha para o rosto da mãe e diz: eu te odeio. Da mesma forma diz para o pai: eu te odeio. E realmente odeia mesmo. Porque são encontros de inimigos. E às vezes não. Nem todos os espíritos que reencarnam nessa família, ou uma família, são de prova, de expiações, compromissados, espíritos rebeldes. Não. São muitas vezes espíritos afins, ou espíritos missionários, que reencarnam ali no meio daquela família para educar até os próprios irmãos, até os próprios pais, no sentido do exemplo, da educação, do seu comportamento, da sua disciplina, do seu jeito de ser. Sempre dentro de uma família existe aquele que desponta mais, que pega, é o líder. Tudo é o fulano de tal, ou a fulana de tal. Vamos ligar para ela, ou vamos chamar, ela que resolve. É a filha ou é o filho. Mas tem outros que não estão nem aí. Não estão nem aí. Sempre dizem que no meio da família existe uma ovelha negra. Não digam isto. E que muitas vezes é esquecido, é censurado. Há um conceito errado sobre este filho. Este filho que merece toda atenção, toda a educação. Ali o desafio da educação no meio da família é justamente isso.
É o momento do que os pais têm este compromisso com os seus filhos. Mas, repito, para nós educar, primeiramente temos que nos educar. Eu não posso passar uma educação para o meu filho se eu sou uma pessoa necessitada nesse ponto. Eu não posso dizer para o meu filho não bebe, meu filho não fuma, meu filho não usa droga, meu filho seja honesto. Enfim, tantas coisas maravilhosas. Mas o filho olha para o pai ou para a mãe e diz: quem és tu? Pois tu faz tudo o contrário do que tu estás dizendo. Então isso já é uma conduta moral que não está condizente com o processo educativo dentro do meio da família. Porque a educação hoje não é a educação de 60, de 100 anos atrás, que os filhos respeitavam os pais pela violência. E muitos ainda hoje diz: teu pai está chegando, te prepara. Tua mãe está chegando, te prepara. E o filho fica horrorizado, temeroso, porque tem medo da presença do pai ou da presença da mãe, porque vai sofrer surras. Isto foi coisa do passado. Não vamos adotar sistemas desses que já passaram. A educação hoje é através do diálogo e do exemplo. Fazer com que esses filhos, quando o pai está para chegar em casa ou está demorando, ele está ansioso, já está no portão esperando seu pai que vem do trabalho, ou a sua mãe, porque sente saudade, porque ama, porque ali tem um amigo, um companheiro confidencial, que ele pode e confia neste pai e nessa mãe como educadores. A mãe, na sua filha, na fase adolescente, chama ela para conversar sobre sexualidade, sobre o seu desenvolvimento físico, mostrando para ela a realidade da vida, educando nesse sentido, o seu primeiro namoro, o seu passeio. Quando diz: mãe, pai, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir num barzinho, eu quero ir no cinema, eu quero ir no shopping, eu quero ir tantas as coisas. Tanto o filho como a filha, em tenra idade, já quando desabrocha esses interesses. Mas tem que saber aonde é que o seu filho está, aonde é que a sua filha está. Não no sentido de podar o seu livre-arbítrio, não, porque aí nós estamos travando a sua evolução, mas no processo educativo, para saber com quem anda e aonde está. Traga suas amiguinhas, seus amiguinhos, para fazer uma reuniãozinha entre eles dentro da nossa casa, para identificar aquelas companhias. Em que lugar está? O pai vai lá, leva e vai lá buscar. Mas isso é muito careta, como elas dizem, pagando mico, e que pague mico, e que chorem hoje, para não chorar depois.
se tranca no quarto. Eu não gosto de ti. Não tem problema, porque mais tarde ela vai gostar, vai amar, vai agradecer a sua mãe, vai agradecer ao seu pai pela educação e vai dizer: aquele dia meu pai me proibiu tal coisa, minha mãe proibiu tal coisa, meus pais sentaram comigo, me esclareceram tais coisas e que me serviram tanto na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa digna, correta, a exemplo daquele pai e daquela mãe que eu tive. Os exemplos de amor que eles passaram para nós. Já entre eles, qual filho que não se sente feliz quando sente que os seus pais são unidos pelo amor, que se amam, que demonstram este amor entre eles, que nos momentos difíceis do dia a dia, eles sentam para conversar e não para discutir no sentido de agressividade, de briga, porque gera para aqueles filhos grandes conflitos. Outro dia, alguém veio conversar comigo, tinha muita confiança, tinha esta moça já 35 a 36 anos. Seu Altamir, eu preciso que o senhor me oriente, porque eu sei que o senhor é espírita. Eu estou com um grave problema no meu casamento. E ela começou a contar, desde o seu namoro até o ponto atual. Agora, senhor Altamiro, eu estou saindo deste casamento, eu estou me separando, não dá mais. Infidelidade no casamento, de discussões dentro do meu lar, e os meus filhos é que estão mais revoltados. Eu vou ter que me separar. A gente orientou, à luz da doutrina espírita, que ela tivesse um pouco de paciência, procurasse sentar com seu esposo, para que houvesse um entendimento, uma compreensão entre eles, e depois reunisse com seus filhos. Porque não é no primeiro passo, que no início é uma coisa muito bonita, parece que aquilo na fase do namoro nunca mais vai terminar. E muitas vezes esses casamentos são pela paixão, porque a paixão ela dá e passa. Agora o amor é eterno, este não para, não morre. Este, ele vai se purificando até o final do seu desencarne, aonde a gente encontra muitas vezes casais, cabelinhos brancos, com 80 anos, ainda juntinhos, trocando carícias de amor. São almas, como disse Jesus, esses corações puros, que se assemelham como de uma criança. Porque o amor não se acaba, o amor é eterno. Por mais que o nosso corpo fique debilitado, ficamos gordinhos, cabelos brancos, cabelos caem, vem as rugas, dificuldade para se locomover. Mas olhamos um para o outro e diga um para o outro: o meu amor por ti ainda é o mesmo daquele da primeira vez que eu te encontrei. Porque o amor não envelhece, o amor é sempre jovem. Muito pelo contrário, ele cresce cada vez mais.
quando nós trabalhamos ele. Mas essa jovem passou o tempo e depois veio ao meu encontro e disse: enfim, seu Altamiro, o nosso casamento acabou. Meus filhos estão em desespero. Não sabe para onde que vão. Não sabe que ficam comigo ou se ficam com ele. E é um grande conflito. Outro jovem veio conversar comigo e disse: meu amigo, seu Altamiro, eu não sei se eu fico em casa, ou se vou para casa, ou se vivo na rua. Porque dentro do meu lar é um conflito muito grande. Meu pai envolvido com droga e com bebida. Minha mãe o trai. A briga é 24 horas por dia, seu Altamiro. A nossa casa é um inferno. É doído, meus irmãos. Estes desequilíbrios, hoje na atualidade, em muitas famílias, muitos casos desses, que nós vivenciamos aí no dia a dia, os nossos irmãos jogados nas calçadas, dormindo ao relento, longe das suas famílias, jovens entregues às drogas, às prostituições, à criminalidade de todas as ordens. São desequilíbrios educativos dentro do meio da família. São os nossos irmãos que vieram com dificuldades nesse processo reencarnatório. E nós, como pais, devemos acolher conscientemente da nossa responsabilidade. Não é dizer eu vou casar e logo em seguida eu quero ter um filho. Mas tem que compreender, entender e ter consciência que o casamento é coisa séria, é seríssimo. E ter este filho é mais sério ainda. Porque este irmão que está vindo são nosso irmão, são filhos de Deus. Como é que nós estamos preparados para receber este filho, esse espírito? Se ele tiver alguma problemática, vier com problemas sérios, fisicamente ou moralmente, como é que nós estamos preparados para receber e para educar? Como? Não é querer porque eu quero aquele bebezinho cheiroso, que é a carinha do papai, da mamãe, da titia, do vovô, mas não é da carinha de ninguém. Pode até ser por causa da sua genética, mas ali é um espírito, ali é ele. Às vezes nosso inimigo do passado, e às vezes não. Às vezes Deus permite que aquele espírito venha com as sérias dificuldades físicas, problemas graves, que são um processo tão expiatório dele como nosso, como o pai que vamos receber. Então nós temos que, em primeiro lugar, entender, compreender que esses filhos são espíritos, nossos irmãos. Não é casar, tudo bonitinho, e amanhã olha para a cara um do outro e diz: eu enjoei de ti. Sei lá, não vai dar mais certo, cansei. O melhor é cada um para o seu lado e pronto. Bom, se não teve nenhum compromisso com filhos, ok, livre-arbítrio, cada um segue o seu caminho. E também,
se há de viver no meio da família, a ponto de tirar a vida física um do outro, como a gente vê, agressividade, problemas sérios e graves, então é melhor cada um seguir o seu caminho. Isto é a melhor solução? Em casos graves, sim, mas primeiro o recurso, busque a conciliação, busque o amor, busque a união, busque a paz dentro do seu lar. E nós temos, meus irmãos, o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é a base fundamental, aonde nós devemos reunir pelo menos um dia na semana, até 30 minutos, 15, 30 minutos, e ali abra o Evangelho e faça o Evangelho junto da sua família, junto dos seus filhos, porque a família que tem uma religião, a família que vive um convívio religioso, ela é muito mais equilibrada, porque tem Deus e Jesus dentro do lar, assim como todas as outras têm, só que nós abrimos as portas para Jesus, abrimos as portas para os espíritos amigos que nos auxiliam. Então a educação religiosa é base fundamental dentro da família, fundamental. A maior herança que um pai e uma mãe deixam para os seus filhos é a educação religiosa. Os centros espíritas estão aí, meus irmãos. A evangelização da infância e da juventude. Converse aqui, que eu tenho certeza que tem a nossa irmã Rita, que tem profundo amor nesse sentido e trabalha intensamente, né? Então, todas as casas, assim como as outras doutrinas espiritualistas, da mesma forma, busque, leve seus filhos para eles conhecer Deus, conhecer Jesus, para que eles trabalhem nesse processo educativo. Teríamos, meus irmãos, muita coisa para nós passar, mas eu já vou entrar já no final, porque eu já me excedi um pouco. Então, esta mensagem nós deixamos para fechar a nossa conversa, dizendo assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprides. Compreendeis, meus irmãos, que essas almas que vêm são nossos irmãos, filhos de Deus. Agradeço a atenção e o carinho de todos os nossos irmãos. Agradeço o amparo da equipe espiritual e rogo a Deus, a todos nós, muita luz, muita paz. Que Deus nos abençoe.